noite! Está começando mais um Quer Fazer Entrevista. A você que está nos acompanhando, nosso muito obrigada. Obrigada por novamente abrir as portas do seu lar para nos receber. E se você ainda não segue a gente lá nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube. Siga, comente, interaja conosco e compartilhe o nosso conteúdo. Dessa forma, você ajuda a TV Kefas a chegar cada vez mais longe. E você também pode fazer isso se tornando um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. Assim, você continua ajudando a nossa TV Kefas e outras diversas obras de evangelização. O autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento. Ele é caracterizado por um conjunto de sintomas que pode variar de leve a grave e que geralmente aparecem os primeiros sintomas nos primeiros anos de vida. E para falarmos desse assunto, estamos recebendo no Quer Fazer Entrevista de hoje a psicopedagoga Ana Carolina Oliveira. Ana, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, é um prazer ter você aqui com a gente. Boa noite, muito obrigada também pelo convite. Para começarmos, abril, no mês passado, existe uma campanha chamada Abril Azul, que fala sobre, chama a atenção mesmo da sociedade para o autismo. Qual é a relação do autismo com o azul? Então, lá em 2007, a ONU instituiu, dia 2 de abril, o Dia Mundial do Autismo. E por que o azul? A incidência de autismo é maior em meninos. Então, se relacionou ao azul por isso. Então, foi essa ligação. O número de prevalência de autismo se é maior em menino do que em meninas. Ah, sim. E quais ali os primeiros sintomas ou os detalhes que os pais devem se atentar e talvez procurar um médico? Então, sinais, porque como você falou, o autismo não é uma doença, é um transtorno no neurodesenvolvimento. Logo, se não é uma doença, não tem cura. Então, quais são os primeiros sinais? Hoje tem muitos indícios, escalas, desde os primeiros meses de vida. Então, o diagnóstico ele é clínico. Eu sempre gosto de dizer, se eu conheço muito bem o desenvolvimento típico da criança dita sem nenhum atraso, eu vou perceber esse desenvolvimento atípico, ou seja, se tem algum atraso. Então, nos primeiros meses de vida aí, se a criança não tem um contato visual, tem uma dificuldade de interação, atraso na fala, dificuldade em socializar, até dificuldade, tem crianças que aos primeiros meses aí, para amamentar no seio da mãe, tem questões sensoriais. Então, se tem atraso, tem que buscar ajuda. E eu falo que um dos materiais, uns recursos que para a mãe, para a família, está buscando ajuda aí, é a caderneta de vacinação. Então, nela ali vem os marcos do desenvolvimento. Então, o que é esperado para uma criança de 1 mês, para uma criança de 2 meses e assim sucessivamente. Então, se eu percebi atraso, eu tenho que procurar um profissional aí. E muitas vezes também, até pela falta de informação, a criança é considerada como birrenta, não Sim. consegue ali a família compreender o que está acontecendo. Esse também é um dos sinais, dos sintomas, aliás. Sim, é um dos sinais. Isso aí, é um dos sinais. Então, por isso que eu falo que a intervenção precoce sempre vai ser o melhor caminho. Indiferente da gente ter fechado um laudo ou não, se tem atraso no neurodesenvolvimento, tem que buscar ajuda. Então, isso é muito importante. Seja uma criança que é muito confundida com birra, então a criança pode estar tendo alguma desregulação, ou sensorial, ou auditiva, então às vezes é confundido mesmo. Nossa, essa criança é muito birrenta, e ele pode estar desregulado. Então é por isso que é importante fazer essa intervenção precoce. Entendi. E quais aí os profissionais procurar? Sempre falo que o neuropediatra, a criança acontece muito de apresentar atrasos na fala, então procurar uma fono, uma psicóloga, e aí a psicóloga, a fonoaudióloga vai fazer essa primeira avaliação e indicar para os outros profissionais. Então, hoje, a grande maioria, né, não é certo, mas a grande maioria, quais são os profissionais que acompanham a criança desde a intervenção precoce no autismo? Fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, psicóloga, psicopedagogas com dificuldades de aprendizagem. Eu sou psicopedagoga e psicóloga.
Então, na intervenção precoce, eu vou atuar aí como psicóloga. E quando vem essas questões de dificuldades de aprendizagem, a gente vai atuando também. E esses profissionais acabam, principalmente a área da psicologia, também voltada para a família. Sim, que é muito importante. Eu sempre falo que quando a mãe, né, a família recebe um diagnóstico, às vezes se foca tanto na criança, mas a gente entende que por trás da criança tem toda uma família ali. Então, a importância de se acolher, de receber essa família, e para muitos o diagnóstico, o autismo é algo desconhecido. Então, é muito importante a família se inteirar. É importante a família participar desse processo de avaliação, é importante ela participar das terapias, porque o desenvolvimento da criança não tem que acontecer só no ambiente clínico, ele tem que expandir, então tem que generalizar. Então a família é um fator importantíssimo para aprender a lidar, para esse desenvolvimento acontecer em todos os ambientes. Ana, nós iremos para um breve intervalo, mas não saiam daí que na volta ainda tem muita informação. Quem tem fome, tem pressa. A fome não espera. A fome não tem hora, lugar ou idade. A Diocese de Valadares convida você para participar da campanha da solidariedade. Ajude-nos a saciar a fome de centenas de famílias da nossa comunidade. Doações de cestas básicas em todas as secretarias paroquiais. Colabore por uma causa de amor. Uma realização da Diocese de Valadares. Olá, meu amigo, minha amiga, eu sou o Padre Luiz Carlos e eu tenho um convite muito especial para você aqui na TV Kefas. Todos os dias nós estamos conduzindo a novena do Bom Pastor. Vai ao ar às 18 horas e 30 minutos. Esta mesma novena também vai ao ar às 8 horas da manhã pela Rádio Mundo Melhor. Participe conosco com fidelidade todos os dias a novena do Bom Pastor. Eu aguardo por você. Fique bem, fique na paz. Já estamos de volta com o nosso Quer Fazer Entrevista e hoje recebendo a psicopedagoga Ana Carolina Oliveira falando sobre o autismo. Ana, referente aos profissionais que a gente falou ali no primeiro bloco, é muito importante procurar, mas quais são os desafios encontrados até chegar ao diagnóstico? Existe algum desafio por parte dos profissionais? Na verdade, o que se acontece muito é diagnósticos tardios. E isso, infelizmente, é uma defasagem. Até a família encontrar um profissional que faça essa avaliação, que levante essa hipótese diagnóstica do autismo, isso é um desafio. E também, o autismo em si tem se propagado, e que bom que isso tenha acontecido, né? Gerado essas informações, não tem tanto tempo. Então, é um desafio para os profissionais. Formações, então, é muito importante essa formação continuada, capacitação e saber lidar com. Então, o conhecimento, eu sempre falo que conhecimento gera conhecimento. Então, esse é um grande desafio dos profissionais. E acaba que o diagnóstico não é só para criança, e sim para toda a família. Quais dicas você poderia dar para essas famílias e principalmente para ajudar a criança a desenvolver? Estude, busque rede de apoio, eu acho isso muito importante. Sempre vai ter uma família que recebeu esse diagnóstico há mais tempo. Converse com os profissionais que trabalham com o seu filho, esteja atento, busque saber o que o profissional está trabalhando com o seu filho, quais são os objetivos da terapia ali. E enquanto eu, família, o que eu posso fazer para auxiliar? Porque a família também é um grande reforçador desse desenvolvimento. Então, não é só os terapeutas ali envolvidos que vão trabalhar. A família, na verdade, é muito importante nesse processo. Então, a família tem que estar atenta e conhecer o seu filho. Então, o que meu filho, essas áreas são muito boas e quais são as dificuldades e como eu vou atuar nessas dificuldades. E nisso aliado com os terapeutas. Então, trabalhar em conjunto, dar informações para essa família do diagnóstico e como desenvolver esse processo de atraso do desenvolvimento é muito importante. Tem alguns jogos, tem algo que a família pode literalmente fazer em família para auxiliar?
Na verdade, o que eu sempre digo, que cada um de nós somos únicos, então não tem uma receita de bolo. Então, é autista, pode ter 1000 autistas, mas que nenhum é igual ao outro. Então, por isso a importância da avaliação. Então, eu vou ter crianças que dá muito certo com jogos, seja ele eletrônico ou jogos de tabuleiro ali. Mas a gente tem que conhecer. Então, o pai também tem que conhecer essas preferências. A gente faz o que a gente fala de avaliação de preferência. O que essa criança gosta mais? Então, eu vou pegar isso que ele gosta mais para me atuar no que ele tem mais dificuldade. Então, a primeira coisa é os pais conhecerem. Conhecer o seu filho, sempre com muito carinho, muito amor, e entendê-lo. Entender como que funciona essa rotina, para ajudar. Entender a característica de cada um. A peculiaridade do seu filho. Ótimo. E sobre auxiliar nesse desenvolvimento, ainda falando sobre o desenvolvimento dessas crianças, existe diferença, que você mesmo falou, cada um é de uma forma, reage de uma forma, mas quais são ali os pontos que vocês conseguem identificar? Por exemplo, andar nas pontas dos pés, a fala... Então, o autismo tem sinais, né? Tem características que a gente vai avaliar ali. Tem escalas do desenvolvimento, tem testes hoje, padrões que vai nos ajudar neste teste, mas o nosso olhar clínico é sempre muito importante. Então, padrões repetitivos, estereotipias, né, igual você falou, andar em flap, o baixo contato visual, o atraso na comunicação, a dificuldade de socializar. Então, esses padrões repetitivos, dificuldade em mudança de rotina, esses e outros comportamentos fazem parte do diagnóstico do autismo. E quais são os mitos mais comuns relacionados ao autismo? É verdade, temos alguns mitos. E o que às vezes até os pais nos trazem para o consultório. Ah, mas ele é tão lindo, é autista. E preconceito, não só mito, né? Na verdade, um preconceito também. Ou que todo autista é muito inteligente. E a gente sabe, né, como cada um é único. Alguns têm déficits cognitivos. Ou que o autista todo autista já sabe números e letras. Ou todo autista fala inglês. Então, esses são mitos. E a gente só desmistifica conhecendo. Então, eu falo, quanto mais a gente aprende, mais a gente vai passando para o outro. Para acabar isso com esses mitos, é aprendendo e levando informações para os outros. Passando essa informação e sabendo como atuar ali, até mesmo para sempre procurar o desenvolver dessas crianças. Isso. Ana, nós iremos novamente para um breve intervalo, mas não saiam daí que nós ficaremos aqui, esperando por vocês. A campanha do Bom Pastor é a ação permanente do Instituto de Missionários Leigos para manter a TV Kefas e as suas outras obras de evangelização. Faça parte dessa campanha, é simples e fácil. Basta você se tornar nosso colaborador. É com a sua ajuda que podemos cumprir a nossa missão. Precisamos de 500 colaboradores que contribuam mensalmente com pelo menos R$200, 1.000 colaboradores que possam doar pelo menos R$100, 2.000 colaboradores que nos ajudem com pelo menos R$50 e 5.000 colaboradores que façam uma doação de pelo menos R$30. Por favor, contribua conosco e reze por nós. Que o Bom Pastor abençoe você e a sua família. Doar sangue é um ato de solidariedade. Cada doação pode salvar até 4 pessoas. É preciso criar o hábito de doar. Para fazer a doação é necessário levar documento de identidade com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum, não comer alimentos gordurosos, não fumar antes da doação e não tomar bebida alcoólica. Doar sangue é salvar vidas. Estamos de volta com o Kefas Entrevista, recebendo hoje a psicopedagoga Ana Carolina Oliveira, falando sobre um tema muito importante, o autismo. Ana, e na escola, qual que é o papel da escola ali na inclusão e na educação e no desenvolvimento dessas crianças?
Na verdade, a escola tem um papel fundamental. Eu faço muitas visitas escolares para a gente trabalhar junto. Então, a escola tem o papel de incluir, e uma coisa que eu sempre gosto de frisar: a inclusão escolar, a gente não tem que remetê-la só à socialização. Aí está socializando. Não, então a criança está ali para aprender. Então, o papel da escola é incluir, mas socialmente, cognitivamente, pedagogicamente. E fazer as adaptações. Não tem como eu trabalhar com uma criança com transtorno no neurodesenvolvimento se eu não o conheço. E para me conhecer quais essas potencialidades ou dificuldades, eu tenho que avaliar. Então, a escola avaliar, fazer um plano especializado individual, que é o PEI, para fazer essas adaptações. Então, a inclusão só acontece quando eu equiparo aí a igualdade. Então, se essa criança tem uma dificuldade, eu tenho que fazer adaptações para que ele consiga vencer. Então, a inclusão escolar não pode remeter só à socialização. Uma criança passa 1 ano dentro de uma escola, 4 horas consecutivas para socializar. Então, a escola tem um papel importantíssimo de fazer as adaptações pertinentes para que essa criança desenvolva. Porque é ali nesse ambiente escolar que o autista, a criança, está com seus pares. Então, tem proporciona muito essa questão da socialização, mas temos que trabalhar o cognitivo, o pedagógico aí também. E as tecnologias, tanto dentro das escolas como em casa, elas podem auxiliar ou atrapalhar? Na verdade, hoje se vê, pós-pandemia, que a tecnologia, se não bem assistida, ela vem atrapalhar. Qual que eu vejo um fator positivo das tecnologias são as informações, e quando é informações bacanas. Outro ponto positivo da tecnologia é para um autista não verbal, a comunicação alternativa. Eu vejo que tem dado muito certo, a fonoaudióloga tem introduzido essa comunicação alternativa. E se vai para os outros ambientes, então, autistas que não são verbais, têm usado da tecnologia para falar, para se comunicar. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, tempo de tela, porque isso está comprovado, que trazem muitos atrasos. Mas, a gente saber aliar aos objetivos de aprendizagem, de desenvolvimento dessa criança é muito importante. Vira um fator positivo. Positivo. Isso aí. E geralmente consegue se identificar ali nos primeiros anos de vida dessas crianças. Mas é possível chegar na idade adulta sem ter esse diagnóstico? Sim. E o que tem acontecido muito, os pais virem buscar o diagnóstico para os filhos, e no processo de avaliação das escalas, da busca da conversa, desse momento de anamnese, o pai se vê muito na criança. Nossa, eu era assim quando eu era criança. E aí buscar o diagnóstico. E a importância do diagnóstico, que é fechar lacunas mesmo, porque é questões comportamentais. Então se falava assim, nossa, era uma criança birrenta, ou era muito tímida, quando chegava alguém em casa só ia para o quarto, não socializava, tinha problemas comportamentais, e que quando você tem esse diagnóstico, seja ele tardio, é fechar muitas lacunas e te responder, te entender questões comportamentais, sensoriais, que antes não faziam sentido. Então, tem crescido muito esse diagnóstico em adultos. Dá uma resposta para Isso, dá uma resposta para essa pessoa. Eu gostaria de te agradecer por ter compartilhado conosco o seu conhecimento. Foi um prazer te receber aqui, e volte sempre. Prazer é todo meu, muito obrigada. Boa noite. E a você aí de casa, estamos chegando ao fim do nosso Quer Fazer Entrevista, e eu gostaria de finalizar com a exibição de um vídeo, Meu Olhar Azul, que trata sobre a empatia e o respeito. As nossas diferenças é o que nos tornam tão únicos e especiais. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul, com tantas coisas para explorar. Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul. Senta aqui que eu vou te explicar. Tem tanta beleza, também tanta gente que não entende o meu lugar,
que tenham consciência de um mundo diferente que eu trago em meu olhar. O meu olhar azul, o meu olhar azul. Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul, com tantas coisas para explorar. Do jeito que eu vejo o mundo, ele me parece azul. Senta aqui que eu vou te explicar. Tem tanta beleza, também tanta gente que não entende o meu lugar. Que tenham consciência de um mundo diferente que eu trago em meu olhar. O meu olhar